Em 2013 estreava Peaky Blinders, uma série baseada numa gangue com o mesmo nome que existiu no Reino Unido. Mas o que poucos sabem é que a série teve que adaptar muita coisa, pelo bem da arte. Então fique até o final do vídeo e conheça a história real da gangue britânica que virou série e o caminho de medo deixado por eles naquela época. Hoje vamos falar sobre a verdadeira história dos Peaky Blinders. Eu sou o Flash, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Clube de Histórias e se você é frio e calculista, já vai deixando aquele like aí por ordem dos malditos Peaky Blinders. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira grande adaptação que a série sofreu é no período onde ela se passa. Na vida real, os verdadeiros Peaky Blinders tiveram seu fim mais ou menos em 1920, 1930. Já na série, o começo dos Peaky Blinders é por volta de 1920, que é bem perto daquela famosa crise que sempre aparece nos vídeos do canal, da Grande Depressão. Inclusive eu tenho que fazer um vídeo sobre esse tema, se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu vou fazer. Mas o começo dos Peaky Blinders da vida real foi por volta de 1890. Pelo menos é isso que se tem registro, né? Porque como diriam os racionais, quem não é visto não é lembrado, né? Então vai saber se esses caras não fizeram nada antes do primeiro registro. Em 1890, as famílias mais pobres, geralmente as que tinham muita gente, que era família grande, o dinheiro nunca era suficiente para comprar comida para todo mundo, né? Então alguns membros da família, geralmente para sobreviver, tinham que recorrer a atos ilegais. E o pior que geralmente eram crianças que faziam isso, de até 12 anos de idade. Eram roubo de carteiras, assaltos em mercadinhos, e quando não era isso, eles tinham que mendigar para sobreviver. E essas crianças que roubavam geralmente eram pegas, e quando elas eram pegas, elas apanhavam muito, apanhavam feio. Então, para unir o útil ao agradável, as gangues da época, conhecidas como Sloggers, recrutavam essas crianças porque assim eles teriam mais segurança. E quando pegos pela polícia, tinham uma pena amenizada. É bem parecido com o que acontece hoje no Brasil, com os crimes de menores infratores. Como podemos ver, isso é uma coisa que vem de muito tempo atrás. E então eles juntavam essa galera para cometer os atos que eles queriam. Só que o poder de fogo era muito baixo naquela época, então eles usavam o que tinham. Pedra, davam pedrada, a fivela do cinto, o bico do sapato de ferro, eles usavam o que tinham para agredir outras pessoas. Literalmente o que tivessem nas mãos, eles usavam, ou às vezes era no mano a mano mesmo. Inclusive foi assim que se ficou sabendo deles pela primeira vez. Em meados de 1890, a gangue acabou encurralando um homem na saída de um pub e executaram ele com um afundamento craniano à base de chutes e fiveladas. O caso saiu em um artigo do jornal intitulado "Um ultrajante assassinato em Small Heath. Crânio de um homem fraturado". Esse jornal foi impresso na segunda-feira, no dia 24 de março de 1890, na edição do jornal Birmingham Mail. E no artigo, as testemunhas disseram que viram vários homens de chapéu pontudo espancando o homem. Essa característica acabou dando um nome a eles, que ficavam mais conhecidos como Peaky Blinders. Peaky igual a pontudo ou pontiagudo, em blinder seria viseira ou alguma coisa do tipo. Então seriam os viseiras pontudas. E era uma estratégia que eles usavam para os dois lados. As vítimas sabiam que se visse um grupo de caras andando por aí com boinas ou viseiras pontudas, era bom correr. Já os membros da gangue cometiam os atos sempre de cabeça baixa para dificultar com que a vítima visse seu rosto e não conseguisse assim dar depoimento e dizer quem fez o que. Uma outra tradução para Peaky Blinders seria como afiado que deixa cego. Isso é por conta de uma lenda de que eles costuravam giletes nas boinas. E aí na hora da briga eles miravam as cabeçadas nos olhos dos seus adversários para deixar eles cegos. Essa lenda ficou muito forte depois que o autor britânico John Douglas, de Birmingham, afirmou que essa teoria o inspirou fortemente no seu romance A Walk Down Somber Lane, de 1977. E isso acabou sendo incorporado na série. Mas aí a gente já tem uma coisa que não faz muito sentido, porque as giletes só chegaram na Inglaterra depois da Primeira Guerra Mundial. Então não, eles não usavam giletes, preferiam mesmo usar ponteiras de ferro nos sapatos. Geralmente eram homens bem vestidos e de cabelos bem cortados no modelo militar. Mas a atenção, além do medo, trouxe rivalidades. E tem um ditado muito famoso que diz que o prego que se destaca é martelado. E como vimos na série, isso também aconteceu na vida real. Eles acabaram tendo diversos rivais naquela época. Os primeiros foram os Cheapside Sloggers, que por meses travaram duelos contra os Blinders pelas terras de Bordesley e Small Heath. E a vida real era bem diferente do que a série mostra, que eles eram intocáveis, coisas do tipo. Não era bem assim. Eles constantemente eram presos, os membros da gangue eram presos. David Taylor, Ernest Bales, Harry Fowles, todos eles liderados por Thomas Gilbert.
que mudava de nome toda hora justamente para despistar os policiais. David Taylor foi preso aos 13 anos por andar com uma arma carregada em sua posse. Harry Fowles, conhecido como Harry Cara de Bebê, foi preso aos 19 anos por roubar uma bicicleta em outubro de 1904. Já o Stephen e o Ernest Bales foram presos também por roubarem uma bicicleta e invadirem uma casa. Cada um foi mantido pelos seus crimes na prisão apenas por um mês. Contudo, em outras ocasiões, eles chegaram a cumprir até 8 meses de pena. E assim como na série, os membros da gangue usavam roupas feitas sob medida, algo que era muito incomum na época, principalmente para essa galera do crime organizado. Era organizado mesmo, né? A galera tinha até um uniforme praticamente. Quase todos os membros usavam um boné ou boina com uma pequena pala achatada e um sobretudo, geralmente com calças boca de sino e jaquetas de botão. As condições climáticas das favelas levaram os membros a incorporar botas de couro com biqueira de aço. Os membros mais ricos usavam lenços de seda e colarinhos engomados com botões de gravata em metal. O seu traje distinto era facilmente reconhecido pelos habitantes da cidade, a polícia e membros de gangues rivais. E era exatamente isso que eles queriam. Em meados do século XIX, depois que eles estabeleceram seu controle de território, eles decidiram expandir o seu empreendimento criminoso, bem como na série. As suas principais atividades eram esquemas de proteção. Ou o dono do bar pagava para eles, ou os caras entravam, quebravam tudo, bem isso que todo mundo conhece. Eles também atuavam com fraude, suborno, contrabando, sequestro, roubo e manipulação de corridas de cavalos, apostas e por aí vai. Depois de quase uma década de domínio financeiro e social, eles começaram a obter uma forte influência política. Mas o seu poder e fama atraiu a atenção do Sir Charles Houghton Hefter, que era chefe da polícia na época. Ele foi contratado para fazer valer a lei em Birmingham. E começou ali uma forte perseguição policial, apreensão de mercadorias roubadas e várias detenções. Apesar de tentarem subornar as altas e pequenas patentes da força policial, o poder da gangue foi diminuindo muito com o passar dos anos. E a última aparição dos Peaky Blinders foi em 1930, e eu vou contar o porquê. O criador da série já disse que sabe muito bem como ela vai acabar. E vai ser assim que soarem as sirenes da Segunda Guerra Mundial. Na vida real, os Peaky Blinders também acabaram lá pelos anos de 1930, mas não foi por causa da guerra. Eu confesso que seria um artifício temporal genial, mas a verdade é que sua influência chamou a atenção de uma gangue maior, os Birmingham Boys, liderados por Billy Kimber. A expansão dos Peaky Blinders pelas pistas de corrida levou a uma violenta reação da gangue rival e as famílias que compunham os Peaky Blinders distanciaram-se do centro de Birmingham para o campo, bem como a gente pode ver na 4ª temporada da série. Com a retirada dos Blinders do submundo do crime, a gangue de Sabine fez uma aliança com a gangue dos Birmingham Boys e acabou solidificando o controle político sobre a Inglaterra Central nos anos de 1930. Com a polícia e gangues maiores na cola, os Peaky Blinders não sobreviveram aos diferentes confrontos e a gangue acabou sendo extinta. Então é isso aí, se gostou do vídeo não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e valeu!